Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Vamos para mais uma aula. Esta aula, na verdade, ela é uma aula que vai envolver um pouco de Sheet Metal, até porque o comando que a gente vai utilizar é do Sheet Metal Advanced, tá? Então, eu não tenho esse módulo ainda no portal 3dvs.com.br, mas pretendo futuramente colocar ele, implantar ele também no site, tá? Bom, o que acontece, pessoal? Eu tenho um e-mail aqui de um assinante, deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhada, o nosso colega Josimar Melo, tá? Então ele mandou aqui uma dúvida para a gente, onde ele relata que tem um sólido burro, tá? Que é como se fosse uma chapa dobrada, e se existe no NX um comando para abrir essa chapa, esse sólido, né, planificar ele, mantendo as medidas originais, né? Então ele mandou aqui para mim um sólido e a gente vai trabalhar sobre ele, tá? Bom, eu vou salvar isso aqui, vou colocar aqui dentro do C mesmo, sólido XT. Pronto. E vou abrir ele aqui no NX, tá? Vamos dar um Open. Sólido XT. Ok. Pronto, então esse aqui é o sólido. Agora é o seguinte, pessoal, é importante salientar que num sólido burro como esse aqui, que é um parasólid, podem ocorrer muitos problemas para fazer essa planificação, tá? Porque a matemática pode vir de outro software, tá? Perdão. Então pode ser uma outra matemática, ou isso aqui pode não ser realmente uma chapa dobrada, enfim, tem N fatores que podem fazer com que o sólido ou a peça que você vai planificar fique ou não com as características originais, certo? Esse aqui, eu vou botar aqui em vista frontal, ó, ele tem esse aspecto, na vista lateral, olha só, ele tem esse aspecto. Percebam que o sólido, ele possui aqui algumas imperfeições, né? Então, olha só, ele nem é, não dá para se dizer que ele é uma chapa dobrada, tá? Porque ele não tem, a gente sabe que sheet metal, a gente obviamente pode criar através de perfis, né? Mas isso aqui, a característica disso aqui não é uma característica de uma chapa dobrada, até porque teria que ter pelo menos uma dobra aqui por dentro também. Então, isso aqui pode gerar, e eu acredito que vai gerar, algum erro na hora de planificar. O comando ele vai planificar corretamente, tá? Só que, como não tem como calcular tolerâncias de dobras, o NX não vai conseguir calcular isso, pode o modelo ficar menor, né, ou pode ficar maior. É muito difícil ficar maior. Geralmente ele pode ficar um pouquinho menor do que as medidas que a gente tem aqui na peça, tá? Mas eu vou mostrar como planificar, e aí, claro, se servir, beleza. Se não servir, paciência. É o que a gente tem realmente no NX, tá? Existem aí duas formas de fazer essa planificação. Uma é utilizando o Global Shaping, mas não é o mais indicado, tá? O mais indicado é o que a gente vai utilizar. Inclusive no Global Shaping, ele vê essas deformações que tem aqui na peça, ele também apresenta. Ele é um recurso que ele vai deixar o modelo mais dentro do original, porém, ele não vai totalmente planificar, ele não vai abrir isso aqui e planificar. Ele vai ficar, mesmo planificado, ele ainda vai ter imperfeições e a gente vai conseguir ver, é nítida, as imperfeições desse recurso, tá? Então, eu vou mostrar realmente o comando que é para abrir dentro do sheet metal, tá? Que é o metaform. Como é que funciona aqui o metaform? A gente vai precisar de algumas referências, tá? Para fazer o uso desse recurso. Eu vou, por exemplo, eu vou só criar aqui, extrair uma aresta. Deixa eu botar em vista perspectiva. Vou extrair uma aresta burra aqui mesmo, tá? Uma edge. E vou deslocar ela um pouco mais aqui para frente. Pronto. E vou fazer um extrude dessa peça aqui. E ela vai ter o perímetro dessa aqui, ó, tá? Toda essa aresta aqui. Beleza. Ok. Prontinho. Então, a gente tem aqui agora a primeira parte para criar, para fazer uso, né, do comando metaform. Ele tem alguns parâmetros que a gente já vai abrir e eu vou mostrar para vocês por que eu criei essa superfície, por que ela precisa existir, tá? Para trabalhar então com o metaform, nós temos que entrar aqui no Sheet Metal. Então vamos entrar aqui no Sheet Metal e ele vai estar dentro dessa aba aqui More, tá? Só que isso só vai ser possível,
tá? O metaform é um comando à parte da licença de Sheet Metal. Precisa ter uma licença específica, que é o Sheet Metal Advanced, para ter acesso a esse recurso aqui, tá? Então, como a minha licença permite, a gente fez a aquisição dessa licença, então eu consigo utilizar ele aqui. Então, vamos lá. Vou clicar aqui no Metaform, e esse comando, ele pede três parâmetros que eu preciso informar aqui, são os três principais, tá? O primeiro dele, Start Region, o segundo, End Region, e o Transform Geometry. O que são esses parâmetros? Start Region é de onde ele vai partir, de que superfície ele vai partir. Percebam que a gente tem aqui, ó, o filtro é somente de face, então ele precisa partir de uma face, tá? De uma ou de N faces, um conjunto de faces. Inclusive o filtro aqui permite pegar uma face simples, faces tangentes, adjacentes, ou feature face e body faces, tá? Eu vou deixar aqui o tangente e vou clicar nessa face aqui para ele selecionar todas, ó. Certo? Beleza. Aí, esse é o Start Region. O Start Region é sempre... a gente sempre pega esse Start Region na peça que eu vou abrir. Porque o Metaform ele serve tanto para abrir quanto para fechar, tá, pessoal? Então, isso aqui, inclusive, a gente comprou, na verdade, para a gente poder fazer a planificação de uma superfície, desenhar um objeto ali dentro e fechar ele novamente na mesma posição. Tá? Então, para isso que existe esse Metaform aqui. Além de abrir sólidos, abrir peças em chapa, ele também serve para essa... Como ele tem essa característica de abrir uma superfície e fechar na mesma posição, a gente consegue desenhar alguma coisa naquela que está aberta e depois fechar ela na posição inicial dela, que nesse caso a posição inicial é essa aqui. Tá? Eu prometo para vocês que eu vou fazer uma aula específica aí do Metaform, falando sobre esses recursos que ele tem. Certo? Vamos aqui então, para a gente concluir essa dúvida. Então é o seguinte, aqui selecionei a superfície inicial, depois End Region é para onde ele vai planificar, para que região ele vai. Também é uma face, tá? Então ele vai para essa face aqui, ó, ele vai planificar nessa face. Essa face ela está em pé, assim, está na direção de eixo Z, mas ele poderia estar em Y, em X, tá? Não tem uma forma geral. Isso aqui é onde eu vou jogar ela. Como eu vou abrir essa peça aqui, eu vou abrir nesse sentido, por isso eu criei a superfície aqui de frente para ela, tá? Logicamente, quanto mais simples for a posição que você define para o comando, mais fácil fica o cálculo matemático, tá? Então, mais rápido ele vai funcionar também. Beleza, então agora eu vou selecionar aqui, ó, Transform Geometry. No Transform Geometry, a gente pode transformar somente as edges do modelo, pode transformar curvas, pode transformar superfícies ou até mesmo o sólido. Olha só, eu posso fazer aqui a seleção somente de faces, de curva, de edge, de solid body, né, que são corpos sólidos, sheet body e também somente pontos. Tá? Para me mostrar agora para vocês ele rapidamente, que é muito mais rápido, o comando funciona mais rápido, eu vou selecionar aqui edges. Tá? E agora eu vou selecionar, então, vou abrir uma janela aqui para selecionar todas as edges do meu sólido. Certo? Então, ele vai fazer como se estivesse abrindo, né, planificando o sólido, só que para mim mostrar para vocês, para mim dar um preview, é muito mais rápido fazer assim, selecionando as edges, e aí a gente vê o resultado lá somente de curvas. Tá? Aqui nós temos o thickness, que é a espessura do modelo. Eu vou pedir para ele herdar do próprio objeto para ele manter a mesma espessura. Tá? Ou eu poderia dizer para ele que eu quero um valor diferente aqui, mas eu não quero. Eu quero que ele herde do objeto. Certo? Perfeito, eu vou esconder isso aqui. As tolerâncias, tá? Quanto mais eu apertar essa tolerância, provavelmente deve estar 0.245 aí para vocês, ou 0.24, alguma coisa assim, tá? Mas quanto mais eu apertar essa tolerância, mais memória o NX vai exigir, tá? Então o comando vai ficar muito mais pesado e o processamento muito mais longo. Então isso também, obviamente, vai acarretar uma precisão maior na abertura. Então, mas geralmente, com uma tolerância de 0.1, ele já tem um resultado muito agradável, certo? A gente pode definir propriedades de material, remover furos, caso tenha, né, dessa planificação, certo? E aqui no Boundary Conditions, eu vou fechar esses outros, porque aqui está o segredo do Metaform, tá? Aqui,
ele vai nos permitir definir as, vamos chamar assim, de constraints. São constraints que ele vai utilizar para se planificar, ou depois de planificado, o que ele vai utilizar para se posicionar de novo na peça, tá? Então, é como se fosse constraints, ele chama de boundary conditions, as condições, tá? Nesse caso aqui, nós temos point to point, point along curve, curve to curve, curve along curve, tá? Na aula que eu vou fazer, eu prometo para vocês que eu vou fazer uma aula sobre metaforma, eu vou mostrar essas opções aqui. Nesse momento, eu vou trabalhar aqui com point to point, certo? Aí nós temos aqui, ó, start, select start region point, o ponto inicial. Eu vou colocar aqui, esse pontinho. Depois, o endpoint, para onde que ele vai? Select endpoint region, para onde esse ponto aqui na peça. Percebam que toda a seleção, o primeiro sempre é na peça, porque eu estou indo dessa peça para o plano. Se eu tivesse vindo do plano para a peça, aí o primeiro, todas as primeiras seleções seriam aqui no plano, tá? Aí seria o processo inverso. Então, start é na peça, end é aqui no plano, certo? E eu ainda posso adicionar outras condições, tá? Não precisa ser point to point sempre, mas nesse caso eu vou colocar 4 condições de point to point. Então eu vou adicionar aqui, ó, add boundary condition. Aí vou selecionar o outro ponto aqui e esse ponto, certo? Aliás, deixa eu só eliminar aqui porque ele não ficou. Vou adicionar aqui e agora o end region point, que é aqui, certo? Então, percebam, ó, os dois pontos de ligação, primeiro e primeiro, segundo e segundo, tá? Agora eu vou adicionar mais uma boundary condition, que vai ser aqui embaixo, o end aqui e o end aqui também. Outro detalhe, percebam que, aliás, end aqui, confirma com o do meio. Espera aí que deu problema aqui, pessoal. Deixa eu tirar esse terceiro aqui, ó. Pronto, então, esse aqui e esse. Pronto, vou adicionar um novo. Start é aqui. Depois, end, tem que clicar ali. Pronto, agora sim, vou adicionar um novo. Point to point, start, select end, aqui. Pronto, então agora eu tenho as 4 condições, tá? Ok? Pronto. Então, só ressaltando aqui, ó. Percebam que a seleção dos pontos, pessoal, eu estou fazendo no mesmo lado da face em que eu selecionei aqui, ó, deixa eu esconder boundary. Ó, start region e end region. Como aqui é uma face, ela não tem definição de lado, né? Aqui é uma face e o endpoint é igual nos 4 aqui. Só que aqui tem diferença, né? Porque aqui, ó, tem esses 4 pontos aqui atrás. Por que eu não peguei eles? Porque eu selecionei essa face aqui como sendo a start region. Ok? Então, isso aí também a gente tem que tomar cuidado. Beleza. Transform Geometry é todo sólido. Boundary Conditions já foram definidas. E como eu selecionei as arestas, eu vou dar um preview aqui para a gente visualizar. Olha só o que ele faz. Ele cria uma malha poligonal do seu modelo, tá? Uma malha poligonal, e essa malha poligonal é que vai definir a forma do produto. Ó. Então, aqui, na verdade, ele criou tudo em curvas. E todos os... Percebam que, inclusive, tem uma curvatura aqui, ó, tá? Que ele acabou criando, e olha só, ele não vai até, essa curvatura não vai até o topo da peça aqui, ó, tá? Por quê? Porque provavelmente não, na prática, essa peça aqui, ela não é uma chapa, e mesmo que seja uma chapa, ou independente do que seja ela, pode ter sido um sólido extrudado, provavelmente foi feito num software onde a matemática para o parasólide é outra, ou então a versão utilizada do parasólide pode ser diferente da versão que a gente está utilizando. Porque parasólide, quando você vai exportar, principalmente no NX ou o Solid Edge também é assim, ele tem uma versão de parasólide. E, obviamente, de uma versão para outra, essa matemática vai mudando. Ah, Valdir, mas isso pode acontecer? Gente, é uma matemática, então tudo pode acontecer, tá?